Estamos ao vivo aqui pela tela da TV Cidade Record TV com o seu Cidade Alerta Maranhão. O senador Roberto Rocha visita neste final de semana os municípios de Bacabal, Peritoró e Bom Lugar. O parlamentar maranhense vai cumprir uma agenda que prevê inaugurações de obras federais e entrega de equipamentos públicos adquiridos com emenda de sua autoria. E é para lá que nós vamos agora conversar com o senador, que está nos estúdios da TV Cidade, afiliada nossa lá em Bacabal. E eu quero conversar com ele agora. Boa noite, senador. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Senador, a agenda dessa tarde foi de visita às ruas que estão sendo asfaltadas pela Codevasf. Como foi essa visita? Conta pra gente. Bom, nós hoje em Brasília, logo depois do almoço, às 2 da tarde, nós abrimos, ou melhor, reabrimos a comissão mista da reforma tributária. Uma audiência remota, envolvendo todos os membros, senadores e deputados. Essa sessão foi de reinstalação dessa comissão importante que o Brasil precisa muito, que é ter um novo sistema tributário brasileiro. E logo após a abertura dessa sessão, eu embarquei para Bacabal. Chegando em Bacabal, nós fomos visitar algumas obras, sobretudo de pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas de Bacabal. São inúmeras ruas, inúmeras avenidas que nós estamos pavimentando em Bacabal e em diversos municípios do Maranhão, em todas as regiões do estado. Para citar alguns exemplos, nós estamos fazendo, ao mesmo tempo que estamos fazendo em Bacabal, nós estamos fazendo em Presidente Dutra, fizemos a Avenida Tancredo Neves, uma avenida enorme, com 2 pistas de cada lado, e feita pelo meu pai quando foi governador, e completamente destruída e refeita agora pelo senador Roberto Rocha. Essa obra já está concluída. Além dela, em Presidente Dutra, iniciamos no sábado passado 11 quilômetros de asfalto, além de estradas vicinais e tantos outros benefícios para o município de Presidente Dutra. Estamos fazendo também em Santo Inês. Santo Inês, a gente começa as ruas e avenidas na próxima terça, dia 4 de agosto, dia do meu aniversário. Ou seja, eu faço aniversário, a cidade ganha um presente. E vamos fazer em Santo Inês essa obra muito importante, muito requisitada. Além disso, em Santo Inês, nós vamos fazer um novo mercado municipal e uma nova rodoviária para atender toda a região. Nós fizemos sexta-feira passada, em Imperatriz, a ordem de serviço, o início das obras de 48 ruas em Imperatriz. São mais de 10 quilômetros de asfalto nos bairros de Imperatriz, onde o povo mais precisa. Nós também estamos fazendo em Açailândia, estamos fazendo em Balsas, em Arari, Vitória, Bom Lugar e em diversos outros municípios do Maranhão. Essas obras de infraestrutura urbana, elas, claro, são de competência e responsabilidade da prefeitura, mas o governo do estado também tem feito ruas pelo Maranhão e nós também estamos fazendo, pelo governo federal, ruas pelo Maranhão. A gente faz ruas de muita qualidade, basta a pessoa olhar. Aqui, por exemplo, nós estamos usando asfalto com concreto, com brita, não é nem com areia. Então é rua para durar muito tempo, não é rua para durar só uma campanha eleitoral. Quando vem o primeiro inverno, ela desaparece, feito um asfalto sorrisal. Não, a gente está tendo zelo com o recurso público. Além disso, também nós iniciamos em diversos municípios do Maranhão o projeto Travessia, que substitui ponte de madeira, aquelas pontes chamadas no interior de Pinguela, seja da área rural como da área urbana, por pontes definitivas de aço e concreto. Nós assinamos a ordem de serviço das primeiras 29 pontes no Maranhão. São pontes que vão de 6 metros, 5 metros até 40 metros, de tal modo que esses benefícios são todos feitos diretamente pela Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Governo Federal. Veja a importância do projeto que
o senador Roberto Rocha aprovou no Senado, depois na Câmara e sancionado pelo presidente. A Codevasf só atuava numa parte do Maranhão, numa pequena parte do Maranhão, tanto que ela se chama Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, por isso é Codevasf. De 2002 para cá, incluiu o Vale do Parnaíba, a bancada do Piauí fez isso, nós ajudamos também. Aí incluiu uma parte do Maranhão, já que o Rio Parnaíba está nos 2 estados. Mas, na sequência, precisava atender o Maranhão inteiro. São Luís estava fora da Codevasf. Alcântara estava fora da Codevasf. Imperatriz estava fora da Codevasf. E aí nós conseguimos incluir o estado inteiro. Por isso é que hoje, todos os 18 deputados federais e os 3 senadores do Maranhão fazem emenda para a Codevasf. Porque senão não fariam. Não fariam. E aí aumentou muito o volume de investimento da Codevasf no Maranhão. E eu fico muito feliz com isso, de perceber que o nosso mandato tem servido para fazer a função de legislar, essa, por exemplo, foi uma lei, a função de fiscalizar, e a gente tem feito isso, mas também a função de fazer uma ponte entre o governo federal e o estado do Maranhão, uma vez que as outras representações políticas, seja o governador ou os outros 2 senadores, têm muita dificuldade na relação com o governo federal, haja vista a posição hostil deles em relação ao governo, ao presidente e à família do presidente. Entendi, senador. Na última quarta-feira, o senhor participou de uma live com o ministro Marcos Pontes e o doutor Carlos Moura, após o acordo com os Estados Unidos de uso comercial da base. O que está sendo feito? O senhor poderia nos dar uma atualização? Olha, o ministro Marcos Pontes me convidou para essa reunião virtual, para essa live, porque ele sabe do empenho que eu tive e tenho na base de Alcântara, na viabilização, na aprovação do acordo de salvaguarda tecnológica, que demorou um tempo enorme na Câmara, tudo por uma questão do debate ideológico, mas no Senado, quando chegou na minha mão para ser o relator, demorou uma semana. Essa é um daqueles presentes de Deus que o Maranhão recebeu e que nunca desembrulhou. A base de Alcântara, a zona de exportação do Maranhão, em São Luís, e tantos outros, como os Lençóis Maranhenses. Nunca conseguiu desembrulhar por conta da mediocridade política do Maranhão, que ao longo de anos prefere fazer a exploração política da pobreza, ao invés de fazer a exploração econômica da riqueza. Porque o Maranhão não é um estado pobre. Pelo contrário, o Maranhão, na verdade, é empobrecido. Agora, com muitos pobres e com muita injustiça social. Como é que pode dizer que o Maranhão, que tem, um estado que tem 60% das águas interiores do Nordeste, é pobre? Como pode dizer que um estado que tem 12 bacias hidrográficas e mais de 5 mil quilômetros de rios perenes é pobre? Como dizer que um estado que tem o lugar mais alto do mundo, que é a melhor janela para os ares, é pobre? Como dizer que o lugar que tem o lugar mais fundo, que é o Porto do Itaqui, que é a melhor porta para os mares, é pobre? Não é pobre. Pobre é o espírito público do Maranhão de muito tempo. E eu, como senador, tenho a satisfação, não é nem satisfação, mas eu tenho o orgulho pessoal de dizer que temos muitos projetos. Não existe obra sem projeto. Como não existe projeto sem um estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Nós estamos concluindo esse ano muitos e muitos projetos, como os diques da Baixada, um projeto de mais de 15 milhões, só o projeto, papel. A obra vai ser mais de 100 milhões. Nós estamos concluindo o projeto da Lagoa da Jansen. A Lagoa da Jansen, que disseram na campanha que estava pronta, estava limpa. A Lagoa da Jansen é a Codevasf. Depois que nós conseguimos incluir na área de São Luís na área da Codevasf, a gente pôde fazer o projeto pela Codevasf, porque até então não podia. A gente conseguiu, então, fazer o projeto da Lagoa da Jansen, vamos iniciar obras em breve. Nós estamos concluindo o projeto da revitalização ambiental da bacia do Itapecuru, desde a nascente até a foz do rio. O rio Itapecuru abastece a ilha de São Luís, inúmeras outras cidades. Aí, normalmente, as pessoas, os políticos,
só se preocupam quando falta água na torneira. Ou seja, mas e a fonte, que é o rio, como é que está? Então quer dizer que só vai saber o valor da água quando faltar água na fonte? Os rios do Maranhão estão todos se acabando. Rios estaduais, de responsabilidade do governo do estado. O Parnaíba é responsabilidade federal. Nós também estamos trabalhando nisso. Inclusive no projeto da hidrovia Parnaíba-Itapecuru. Mas o rio Itapecuru é estadual. É responsabilidade do governo do estado. O fato é que nós estamos desenvolvendo muitos e muitos projetos. Estou agora em Bacabal. Nós conseguimos, com o governo federal, os meios para poder fazer o aeroporto de Balsas. Só o projeto é 2.600.000 reais, já está o projeto já está sendo feito. Nós vamos fazer a reforma, ampliação e modernização do aeroporto de Barra do Corda e do aeroporto de Bacabal. Agora, por que esses 3 aeroportos primeiro? Esses 3 aeroportos? Porque se você for no mapa e olhar, fizer uma linha entre Brasília e São Luís, você vai verificar que você passa voando obrigatoriamente em cima de Balsas, de Barra do Corda e de Bacabal. Então, qualquer cidadão do Brasil e do mundo que tiver nessa aerovia e Deus o livre tiver um problema com o avião, um estado imenso como é o Maranhão, maior que São Paulo, maior que a Itália, o avião cai. Então nós estamos criando as condições infraestruturais para o Maranhão crescer e se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, gerar independência para as pessoas. Eu acho que é assim que a gente promove a nossa melhoria das condições de vida tão falada em época de campanha. Senador, por falar nisso, o senhor foi eleito aí um dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Está entre aí os cabeças do Congresso. Esse prestígio facilita na hora de trazer ações para o Maranhão? Olha, essa avaliação ela é feita não é pela capacidade que o parlamentar tem de levar benefícios, obras para os seus estados. Ela é feita, sobretudo, essa avaliação, pelo desempenho dentro do parlamento. A capacidade que tem de apresentar projetos, de relatar projetos, de dirigir comissões importantes, influenciar os resultados do processo legislativo. Eu tenho certeza que se fizesse uma avaliação, incluindo quem tem mais condição de levar obras para os seus estados, a avaliação do senador Roberto Rocha seria ainda muito maior. Não que eu queira ser melhor que ninguém. É simples. É que quando a gente é candidato, a gente promete no palanque representar, quando eleito, a vontade do povo. Fazer aquilo que o povo precisa, que o povo merece, que o povo quer. Não é dado o direito, depois de eleito, a ninguém representar o seu próprio projeto político ou o seu partido. Ao meu partido, seja ele qual for, eu devo lealdade. Mas obediência eu devo ao povo do Maranhão. Eu só tive cargo até hoje na minha vida, todos, eleito pelo povo. Nunca fui nomeado por ninguém. Então eu sei bem o que é isso. Então o presidente para mim pode ser o Fernando Henrique, pode ser o Lula, pode ser a Dilma, pode ser o Michel Temer, pode ser o Bolsonaro. O senador Roberto Rocha, enquanto representante do Estado do Maranhão e do povo do Maranhão, tem a obrigação de se relacionar para tentar trazer para o Maranhão aquilo que o Maranhão merece. Você imagina quanto que o Maranhão recebeu de março desse ano até junho, na pandemia? Mais de 6 bilhões de reais. Eu vou repetir, mais de 6 bilhões de reais. Só do auxílio emergencial, diretamente na mão das pessoas mais carentes, 4 bilhões e 900 milhões de reais. E nós prorrogamos o auxílio emergencial. Ora, imagina você se o senador Roberto Rocha tivesse o mesmo comportamento dos outros 2 senadores do Maranhão e do governador do Maranhão. Quem que ia falar com o governo federal? Quem que ia falar com o presidente da República para dizer aquilo que o Maranhão está precisando? Ora, então eu não posso fazer isso. Isso não é uma relação de amigos. Isso não é clube do Bolinha. Isso é política. Política real. Ora, eu só não vou ter relação com o presidente, seja ele quem for, se ele realmente não quiser. Aí tudo bem. Mas
Eu não vou, porque o presidente é A, B ou C, do partido A, B ou C, que não fui eu que elegi, eu fazer uma oposição radical, só para agradar os xiitas, seja de esquerda, de direita ou de centro. Não. Observe o meu partido, é o PSDB. Eu sou o líder do PSDB no Senado. Uma bancada que tem 7 senadores, dentre os quais ex-governadores, ex-ministros. Não é fácil liderar, uma vez que a posição do partido, ela é muito mais de oposição ao governo do que a favor do governo. Mas qual é a principal bandeira do PSDB? Durante a vida inteira, foi exatamente a agenda econômica. Fazer com que esse país faça a exploração econômica da sua riqueza, fazendo privatizações. Bonito. A empresa é pública, agora quando dá lucro, é dos acionistas. Mas quando dá prejuízo, é do povo. Não tem cabimento. Então, veja, a agenda do governo atual é muito semelhante à agenda do PSDB. Qual é a principal do ano passado? A reforma da Previdência. Tanto isso é verdade que o autor do texto no Executivo era um membro do PSDB, o ex-deputado Rogério Marinho. O relator na Câmara foi o deputado do PSDB de São Paulo. E o relator no Senado também foi um senador do PSDB do Ceará. Ora, então por que eu vou ser contra porque o presidente é o Bolsonaro? Aí eu vou ser a favor porque o presidente é o Haddad. Ou vice-versa. Não tem cabimento, né? Não existe isso. Nós estamos num estado que, por exemplo, tem o maior problema de saneamento básico do Brasil. Nós estamos falando básico, saneamento, água, esgoto, lixo e macrodrenagem. De todos os estados do Nordeste, o que tem mais problema de macrodrenagem é o Maranhão. Por quê? Porque o Maranhão tem muitos rios, como falei há pouco. Se tem muitos rios, tem muitos afluentes e muitos canais. É comum uma cidade do Maranhão que tem um canal cortando a cidade, como Bacabal, por exemplo. E esse canal, ao longo dos anos, virou o quê? Esgoto a céu aberto. Como é que você vai limpar um rio se você não limpar os canais? Como é que você vai limpar a praia de São Luís se você não limpar os rios, os canais? O resto é conversa para boi dormir. É mentira de véspera de campanha. Eu não sou candidato em 2020. Não pretendo, não sou candidato a nada. Eu pretendo colocar o meu nome à disposição do povo do Maranhão, porque seria um tremendo gesto de covardia se não o fizesse, para que o povo julgue o meu mandato de senador. Qual a serventia desse mandato para o Maranhão? E eu quero dizer que em qualquer município do Maranhão, por exemplo, Bacabal, Imperatriz, Açailândia, eu desafio o governador a dizer que tem feito mais do que o senador Roberto Rocha. E ele é do executivo, e eu sou do legislativo. Eu não executo obras. Quem executa é o executivo. Nós temos 3 poderes no Brasil. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder executivo executa obras. O poder judiciário executa sentença. O poder legislativo não executa nada. Essas obras que estão sendo feitas em Bacabal, por exemplo, que eu estou fiscalizando, é fruto de recursos de emendas minhas. Mas quem está executando é o governo federal. Tem várias outras que quem está executando é o governo municipal, como o presidente Dutra, por exemplo. Ora, de tal modo que, se você somar esse volume de recursos que tem vindo para o Maranhão, diretamente do governo federal, para as pessoas, para as prefeituras, para o governo do estado e diretamente pelo governo federal, como é esse caso aqui, você vai ver que é o único dinheiro que está circulando no Maranhão. Porque o Maranhão simplesmente quebraram o Estado. O Estado não tem capacidade de investimento mais, acabou. E não é de agora, já vem de muito tempo. Na gestão, você tem 4 componentes principais na despesa. É a folha de pagamento, o custeio, o compromisso com dívidas e o investimento. A capacidade de investimento, a margem de investimento, ela vem diminuindo no Maranhão há muito tempo. Até que acabou. Aí qual é o investimento que é feito no Maranhão? 100%. É com dinheiro emprestado, como foi esse do BNDES. Qualquer obra que o governador Flávio Dino aponte no Maranhão, ela é obra financiada pelo governo federal do Banco Nacional de Desenvolvimento, do BNDES. Mas isso tem que devolver, gente.
Nenhuma obra que o senador Roberto Rocha tem trazido para o Maranhão é dinheiro de empréstimo. É dinheiro a fundo perdido, que não precisa pagar. Já está pago, e pago pelo povo. Esse dinheiro é público. Agora, no caso do governo do estado, o pouco que tem feito mal feito, que é asfalto, sorrisal e véspera de campanha, e com dinheiro emprestado. Com dinheiro emprestado. Quem que vai pagar essa conta? Claro, população maranhense é que vai pagar essa conta. Então, é preciso que as coisas sejam ditas claramente para que você possa fazer o seu melhor julgamento. E eu não tenho medo de dizer o que eu penso. O dia que eu não puder dizer o que eu penso na política, então é hora de eu sair da política. Senador, o senhor tem estreitado relação aí com os ministérios. Neste mês de julho, por exemplo, o senhor trouxe ao Maranhão a ministra Damares, onde doaram aí milhares de cestas básicas. Como tem sido essa relação? Não, eu tenho relação com os ministros. Olha, imagine você no meu lugar. Ontem eu almocei com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Embaixador americano. Não é embaixador do Brasil nos Estados Unidos, não. É embaixador dos Estados Unidos no Brasil. É a terceira vez que eu converso com ele. Conversei 2 vezes remotamente e conversei ontem presencialmente. Ele me convidou para ir na casa dele para almoçar. Por que ele fez isso? Porque nas vezes anteriores que nós conversamos, ele tinha um interesse muito sobre a base de Alcântara, porque ele sabe do meu empenho, e da ZEMA, Zona de Exportação do Maranhão, que ele sabe também do meu empenho. Então, veja, a ZEMA, a gente vai estender os benefícios dela, quando criar, para a base de Alcântara. Então, as indústrias aeroespaciais dos Estados Unidos ou de qualquer lugar do mundo, elas vão ter o melhor lugar do mundo para lançar satélites e foguetes e, ao mesmo tempo, vão ter incentivos econômicos. Então, é o ideal. Tem lugares como Portugal, Escócia, que não tem a localização como Alcântara, 2 graus abaixo da linha do Equador. E aí eles estão fazendo o quê? Aprovando incentivos legislativos para estimular os países a irem para lá. Ora, nós temos as duas condições. A condição natural, que é um ativo infinito, precisa ser dito. Por que é infinito? Porque nunca vai acabar a altura de Alcântara. Um dia vai acabar o minério de ferro, vai ficar um buraco lá no Pará. Um dia vai acabar o ouro, o petróleo. Mas a altura de Alcântara não vai acabar nunca, nem a fundura do Porto de Itaqui. Por isso que eu digo que são 2 presentes de Deus. E que a mediocridade política do Maranhão sempre preferiu deixar fechado, desembrulhado. Nós estamos desembrulhando. O Maranhão vai verificar em breve a quantidade de empregos, de desenvolvimentos que isso vai gerar. Então, o embaixador, conversamos durante 3 horas e meia. Na primeira vez, eu pedi a ele que ajudasse o povo do Nordeste, que o governo americano pudesse dar uma mão para o Nordeste brasileiro. E pedi respiradores. Era naquela época que estava faltando, que nem com dinheiro você conseguia. E aí, ele conseguiu 1.000 respiradores para o Brasil. Nós pedimos para tirar uma parte para o Maranhão. E veio. E veio para o Maranhão, sim, os respiradores. Vieram para o Maranhão. Mas também nós pedimos, naquela época, isso deve ter uns 3 ou 4 meses, um hospital de campanha. O que aconteceu? Ele deu comando para consulado, que é em Recife, naturalmente, para a equipe dele, e a equipe dele entrou em contato com o governo do estado do Maranhão. Normal. E o governo do estado do Maranhão definiu qual seria o lugar. Ok, é preciso dizer que o local foi definido pelo governo do estado, mas o hospital foi conseguido pelo senador Roberto Rocha junto ao embaixador dos Estados Unidos. Ou alguém nesse estado é ingênuo o suficiente para imaginar que um governador comunista consegue alguma coisa com o governo americano? O governador que, junto com sua bancada, atrapalhou durante meses a aprovação do acordo de salvaguarda do Brasil com os Estados Unidos. Será que alguém é ingênuo o suficiente para imaginar isso? Claro que não. Claro que não. Tem coisas que é fácil da gente ver. Tem outras que são mais difíceis. Essa, por exemplo, é muito fácil. De modo que
eu tenho a alegria de... o embaixador me perguntou, você quer botar para outro lugar? Não, deixa lá, ué. Porque passaram a fazer política com esse hospital. Passaram a fazer campanha, fizeram um palanque. Como se isso fosse uma conquista do governo do Maranhão. Quando na verdade não é. Basta alguém, quem quiser, pergunte ao próprio embaixador dos Estados Unidos. Senador, eu quero aproveitar para agradecer pela sua entrevista, para parabenizar pelo seu trabalho e queria saber qual a mensagem o senhor deixa aos maranhenses nesse retorno agora ao novo normal, as coisas voltando ao normal a partir de agora, se encaixando, as pessoas já podendo sair para trabalhar, claro que com todo cuidado, usando máscara, usando álcool em gel, mas já podendo trabalhar. Qual a mensagem que o senhor deixa para os maranhenses? Uma mensagem de fé, de esperança, de otimismo que nós temos que ter sempre. Nós temos a alegria de dizer que estamos trazendo muita coisa para o Maranhão, trazendo, inclusive, ministros para o Maranhão. Por que vai para Imperatriz e não vem para Bacabal, por exemplo? Para Balsas, para Caxias, para Codó? Porque não pode pousar. Não tem aeroporto autorizado. O Maranhão só tem São Luís e Imperatriz. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu só acredito em desenvolvimento quando tem produção e conhecimento. Produção, para existir, tem que ter infraestrutura. Infraestrutura é rodovia, ferrovia, portos, aeroportos e hidrovias. Sem isso, não tem produção em escala. E para poder o povo ter incluído no processo de desenvolvimento, ele tem que estar capacitado. Ele não tem que ter só português e matemática medido pelo IDEB. Ele tem que ter também ciência e tecnologia. Especialmente com uma indústria aeroespacial como está chegando no Maranhão. Ora, o Maranhão não tem infraestrutura. Aeroporto, não existe aeroporto. Quando fala-se aeroporto, aí os esquerdopatas passam a ideia de que nós queremos aeroporto para nós mesmos. Não. Aí vocês, não, mas tem uma pista de pouso ali. Não pode. Você sabia que se tiver um problema em Carutapera, por exemplo, uma facada, um tiro, uma queda, um problema, o que é que tem que fazer? O piloto volta e entrega a pessoa para a família. Porque se chegar em São Luís com o passageiro morto, o avião vai preso e o piloto perde a carteira, porque não pode transportar em qualquer avião. Tem que ser avião adequado, que tem que ter aparelhos no avião para fazer isso. A gente faz, e eu já fiz várias vezes, por um ato de humanidade. Mas o correto é fazer como, por exemplo, Tocantins tem. Tem aeroportos que tem o programa SAMU aéreo. O avião não pode ser qualquer um. Ele tem que ter lá oxigênio, tem que ter lá um monte de coisa para poder, numa necessidade, salvar o paciente. Por isso que não pode ser em qualquer avião. Então, o aeroporto não é só para atender necessidade de quem tem avião. Isso é mediocridade política. Isso é a imbecilização da política. Isso é a exploração política da pobreza. Nós queremos criar as condições, sim, para o Maranhão se desenvolver com infraestrutura e criar as condições para o maranhense estar integrado no processo que é capacitando o maranhense. Eu falei, por exemplo, com o embaixador, para a gente fazer um intercâmbio, um convênio com a Universidade Americana. Quem sabe, lá tem as melhores universidades do planeta para poder trazer a tecnologia deles para os Estados Unidos, para o Brasil. E eu disse, embaixador, daqui a poucos anos, mais da metade das matrículas vão ser com ensino à distância. Então, a gente tem que ter laboratórios, tecnologia, que é o que vocês têm. Nós não temos. E com a Zema, a base de Alcântara do lado, a gente vai poder trazer essas máquinas e equipamentos sem pagar imposto. Porque São Luís vai ser, sim, uma área livre de comércio para exportação. Uma zona de exportação que se chamará Zona de Exportação do Maranhão. E termino dizendo que a ministra Damares veio, sim, ao Maranhão e trouxe milhares, dezenas de milhares de cestas básicas que nós conseguimos para a comunidade indígena. Só para a região de Imperatriz foi 27 mil cestas básicas. Mas também para a comunidade quilombola, vamos levar em breve também para Alcântara, para os quilombolas. E para as quebradeiras de coco. Só para as quebradeiras de coco foram 10 mil cestas básicas que nós conseguimos, que estão chegando.
E nós conseguimos também para os ribeirinhos, porque tem muita gente que foi desalojada na época das enchentes e que está aí necessitando. Ora, nós que temos condição de comer bem todos os dias, o dia todo, graças a Deus, estamos sujeitos a pegar o Covid. Imagine o cidadão pobre do Maranhão que não se alimenta direito, porque não tem condição. Ele está muito mais vulnerável. A imunidade dele está muito mais baixa do que qualquer um de nós. E é por isso que a gente trabalha para trazer essas dezenas de milhares de cestas básicas para o Maranhão. Agradeço a você e a oportunidade e até um outro momento. Fique com Deus. Obrigado, senador. Uma ótima noite para o senhor e parabéns pelo trabalho.